Câmara, autoridades civis, militares, reverendo padre, ilustres membros da família Gilberto Mariano, caras amigas e caros amigos, em primeiro lugar, permitam-me que vos transmita o gosto e a satisfação que é estar hoje aqui nesta cerimónia de bênção e de apresentação pública do navio Gilberto Mariano. Este gosto e essa satisfação têm a ver com poder chegar ao estado de conclusão esta fase que constituiu a construção, foi constituída pela construção de dois novos navios que vão servir, que estão já a servir aqui o tráfego, em especial no Triângulo, mas que também tocarão noutras ilhas do Grupo Central. Esta entrada em funcionamento destes dois novos navios, Mestre Simão e Gilberto Mariano, marca uma nova fase no transporte marítimo de passageiros nesta zona do nosso arquipélago. Aqueles que, porventura, terão conhecido a fase em que este serviço era assegurado pelas lanchas, depois pelos cruzeiros, terão certamente a oportunidade de lembrar, terão a oportunidade de constatar a diferença para melhor que constitui a entrada em funcionamento dessas duas novas embarcações. Não apenas naquilo que tem a ver com o transporte de viaturas, que esperemos, dentro em breve, se mostre pequeno para a procura que suscita, é um bom sinal, mas também por aquilo que tem a ver com o maior conforto, com a maior comodidade, e com um aspecto essencial, a crescida dignidade no transporte de doentes nestas ilhas do Triângulo. Estes dois navios, que significaram um investimento superior a 18 milhões de euros, estão, por isso, agora ao serviço de quem é a razão de ser desse tipo de investimento, ao serviço das açorianas e dos açorianos. Muito foi dito e muito tem sido dito a propósito destes novos navios. Nos casos por ignorância, noutros casos por consciente maldicência, mas hoje aqui estamos a comprovar que efetivamente esse investimento está ao serviço destas ilhas, ao serviço dos Açores e está, sobretudo, foi planeado, foi definido exatamente para constituir um fator acrescido de comodidade, um fator acrescido de conforto para a circulação e para a mobilidade nesta zona do nosso arquipélago. O transporte marítimo de passageiros tem uma importância decisiva e uma importância histórica aqui na zona do Triângulo e na zona do Grupo Central. A história e a tradição deste tipo de transporte são, no fundo, também uma das razões pelas quais decidimos que o nome destes dois navios modernos, dotados de tecnologias de ponta, dotados de tecnologias que podem melhorar este serviço, mas dizia eu que o nome destes navios honrasse figuras históricas desta tradição e dessa gesta marítima aqui no canal Faial-Pico-São Jorge. O motivo é simples. Nós acreditamos que é buscando o exemplo na nossa história que conseguiremos razões acrescidas e forças acrescidas para vencer os desafios do futuro. As duas figuras que são honradas com o facto de lhes darmos
ou de darmos o seu nome a esses dois novos navios, são figuras que marcam de forma muito particular aquela que é esta tradição daquele que é este aspecto do transporte marítimo. No caso do Mestre Simão, destacando a sua valentia, a sua bravura, o seu sentido de dever. No caso de Gilberto Mariano da Silva, também conhecido como Gilberto das Lanjas, o seu sentido de dever, a sua consciência de que estava ao serviço daqueles que dele dependiam para o transporte de bens, para o transporte de mercadorias, para o transporte de tantos e tantos itens entre estas ilhas. É bem o sentido de que queremos que com este serviço, que queremos que com estes novos navios, possamos não entrar numa nova fase da nossa história, esquecendo aquilo que está para trás, mas entrar numa nova fase da nossa história, honrando aqueles que nos antecederam, buscando neles o exemplo e a força que nos pode ajudar a ultrapassar os desafios do futuro. Este dia poderia ficar marcado, pelo menos era assim que estava planeado, se tivéssemos já condições para utilizar na sua plenitude este novo terminal de passageiros da Madalena. Infelizmente, por razões diversas, isso não é possível. Mas a nossa esperança é que haja condições para que essa empreitada chegue rapidamente à sua conclusão. Mas independentemente de hoje estarmos já no momento em que podemos efetivamente utilizar já na sua plenitude este terminal de passageiros, este parece-me ser o dia adequado para vos dar conta e para tornar público que também com este terminal de passageiros queremos honrar uma das figuras características e emblemáticas deste transporte marítimo de passageiros entre o Faial e o Pico. É por isso que esta obra, que em breve se concluirá, será chamada de Terminal de Passageiros João Quaresma. Honrando desta via, honrando desta forma, digo eu, uma das figuras que exatamente em terra também marcou de forma decisiva esse processo e esse século do transporte marítimo de passageiros. Nós estamos a nível nacional a viver um processo de transformação do setor de transporte marítimo de passageiros. Há uma intervenção em várias áreas, em infraestruturas, em equipamentos, num quadro regulamentar que podemos alterar e que visa, à semelhança do que constituiu este investimento, visa exatamente criar melhores condições para servir as açorianas e os açorianos. Do ponto de vista de infraestruturas, temos exemplos que interessa talvez recordar e que interessa, sobretudo, colocar em perspectiva para que se perceba que o investimento neste terminal de passageiros ou o investimento na construção dos dois navios não são investimentos descoordenados entre si, não são investimentos que estejam desgarrados. Eles têm uma lógica, têm uma articulação. É o caso do investimento que foi feito no Horta, é o caso do investimento que foi feito no Jordão, é o caso do investimento que será feito, é o caso do investimento que será feito com a ampliação do Caixa Inicial de Belas, a utilização de melhores para a comunidade. Ele deve ter estudado isto. O técnico está em desenvolvimento no Caixa Inicial de São Roque e assim por diante, no sentido de criar, desde logo nesta zona do arquipélago, que depende e que tem tão presente esta matéria do transporte marítimo de passageiros, as condições para que ele possa constituir um fator de mobilidade, um fator de maior proximidade entre as ilhas. Estes investimentos que estão a ser feitos, essas intervenções que estão a ser realizadas aos mais diversos níveis, integram esta estratégia que, de forma resumida, podemos dizer que visa servir três objetivos. Em primeiro lugar, o aproveitamento do potencial
que o mar representa para nós. E nós ainda temos muito caminho a fazer nesse domingo. Desde logo aproveitando aquilo que ele pode significar para a região como via de comunicação. É nesse âmbito que se insere o investimento nesses navios, é nesse âmbito que se insere o investimento no reforço das condições portuárias para o funcionamento deste tipo de navio, e é nesse âmbito também que se insere o investimento na aquisição de 2 novos navios para o serviço do transporte marítimo de passageiros, viaturas e carga rodada entre as ilhas do arquipélago. O segundo objetivo que esta estratégia visa servir é o aumento da competitividade da nossa economia, a melhoria da circulação de pessoas e de mercadorias entre as 9 ilhas da nossa região. Esse é um objetivo estratégico que vimos prosseguindo ao longo do tempo e que hoje, fruto também destes investimentos e da visibilidade que eles têm assumido, permite salientar. Este é um fator e essa interligação entre o mar e este outro objetivo de melhoria da mobilidade pode efetivamente constituir, estamos certos que constituirá, um fator de aumento da competitividade da economia da região, desde logo pela possibilidade da criação do tão falado mercado interno. E um terceiro objetivo que interessa, ou que será porventura adequado, sobretudo nos momentos presentes, no momento atual, falar é o reforço da coesão regional. Estes são também investimentos que reforçam a coesão regional, que dão condições a que as diversas partes do nosso território articulário possam sentir-se mais integradas, possam sentir-se como parte deste todo que é a região autónoma dos Açores. Esta circunstância, estas alterações no fundo, com estes 3 objetivos, vêm reforçar aquilo que é a estratégia que o Governo prossegue, não de intervir no sentido de substituir a privados, mas como aconteceu com a entrada em funcionamento destes navios e como aconteceu sobretudo na componente de transporte de viaturas, na devida articulação e concertação com as entidades privadas que já assumem este serviço. Posso, a concluir, referir nesta intervenção aquilo que no âmbito na altura da bênção e da apresentação pública do navio gêmeo de Mestre Simão tive a oportunidade de referir. Estes não são os navios do Governo. Estes são os navios dos açorianos. São navios feitos, pagos, com os impostos que todos os açorianos, de toda a região, e naturalmente também destas ilhas, pagam. São equipamentos que são colocados ao serviço desta parte do nosso território, do nosso arquipélago, porque efetivamente aqui se torna necessário este tipo de investimento. E se isso é uma circunstância que possa causar, enfim, alguns sobrolhos levantados, é importante não esquecer que é disso também, não é só, mas é disso também que se faz a coesão entre as 9 ilhas do arquipélago. Reforçando aquelas que são as condições que cada uma delas, na sua individualidade, tem para ajudar a construir uns Açores melhores, uns Açores mais fortes, uns Açores que tenham melhores condições para se afirmar como um todo, como uma região desenvolvida, onde seja apetecível viver, onde dê prazer viver. E o papel do Governo é também ajudar a que isso se concretize. Ajudar, porque não só dele depende, mas ajudar, como neste caso, como no Plano Integrado dos Transportes, lhe compete a inalienável tarefa e função de ordenar, de reformar, de reestruturar, de impulsionar as melhorias que se impõem. As maiores felicidades a todos, os meus parabéns à família de Gilberto Mariano, que dessa forma vê perpetuado o nome dele também
neste canal que ele tanto serviu e em que tanto trabalhou, e as maiores felicidades a todos aqueles, desde logo nestas ilhas, que veem por esta via também reforçada a sua condição de açorianos. Muito obrigado.